Muito boa tarde. Sei que estamos a começar com um pequeno atraso, um atraso razoável, 18 minutos, portanto pedimos desde já desculpa aos colegas e juristas e cidadãos que eventualmente estejam a assistir a esta conferência por esse atraso que teve a ver com problemas técnicos. Quero começar por saudar os participantes neste debate na mesa, um debate que tem como tema a nacionalidade portuguesa para os judeus sefarditas, essencialmente em função de um projeto de lei que o Partido Socialista protagonizou na Assembleia da República, que pretende rever alguns dos critérios da lei da nacionalidade, e nomeadamente quanto à possibilidade dos judeus sefarditas obterem a cidadania portuguesa. Temos neste debate o Sr. Bastonário de Ordens Advogados, o professor Luís Menezes Leitão. Sr. Bastonário, Sr. Professor, eu não vou cair no ridículo de ler o seu currículo. Vossa Excelência, enquanto jurista, enquanto cidadão interveniente, para nós é o Bastonário de Ordens Advogados, é a primeira vez que se desloca à nossa sede, o que é uma honra e um momento importante. Lamento que neste momento importante seja na fase da pandemia, que impede de estarem aqui todos os dirigentes da Ordem dos Estudadores de Educação, que estou certo que gostariam de estar aqui presentes para o saudar pela relação que sempre tivemos com a Ordem dos Advogados. Desde há 552 anos, quando em 1468 o rei Dom Afonso V nomeou o primeiro solicitador, sempre houve um grande entrosamento entre os solicitadores e os bugados e os advogados, e esse entrosamento foi sendo efetuado de muitas maneiras práticas, e uma delas, que é aquela que nos obriga, então, nos últimos tempos a estarmos muitas vezes juntos, através da Caixa de Previdência dos Advogados Solicitadores, que é comum às duas profissões. Muito obrigado pela sua presença. Quero também agradecer à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é doutorada em Direito, com uma pós-graduação em Direitos Europeus, professora universitária, advogada, com inscrição suspensa. É uma jurista combativa, aprendemos a admirar a sua tenacidade, foi Ministra da Administração Interna e é uma das principais caras do projeto de lei de que referi. Muito obrigado também pela sua disponibilidade, por nos vir aqui hoje participar neste debate em videoconferência, sem podermos ter assistência devido às limitações existentes em Lisboa, a um máximo de 10 pessoas em cada sala. Estamos a cumprir e esperamos que o debate seja útil para quem está com dúvidas sobre esta matéria. A Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, também jurista, advogada, julgo que com a inscrição suspensa, também, ou não, com a inscrição ativa, e que também tem participado ativamente neste trabalho, faz parte da primeira comissão da Assembleia da República e da qual esperamos que nos esclareça, portanto, a perspectiva que tem, não só a sua deputada, como o Grupo Parlamentar do PSD, sobre esta matéria. E, por fim, last but not least, a Sra. Embaixadora Ana Gomes, que, uma vez embaixadora, sempre o será, não é? E que é licenciada em Direito, mas que eu julgo que não posso sequer dar uma habilidade a apresentar, porque toda a gente a conhece. Acho que todos nos lembramos especialmente da sua combatividade no momento da independência de Timor, ou no momento antes da independência e pós-independência de Timor, mas em vários dos cenários em que esteve e participou, em que a Sra. Deputada tem sido um exemplo, e temos a consciência que lá fora, em vários sítios, a Sra. Deputada é uma referência, e uma referência extremamente positiva dos portugueses, que nos merece profundo respeito. Este debate, a mim cabe-me o papel de moderador, ou seja, de dar a palavra
não sendo nenhum especialista nem nada que se pareça nesta matéria, um mero curioso, como é evidente, estamos perante uma questão que tem o seu aspecto político e o seu aspecto técnico. No aspecto político histórico, como sabem, há factos. Os factos é que realmente os judeus foram expulsos de Portugal. Aquela comunidade de judeus que denominamos como os judeus sefarditas, que eram os judeus que viviam nesta parte da Europa nos anos, portanto, de 1500, por força de um acordo com a Espanha, foram expulsos. A Inquisição fez uma perseguição feroz a todos os que não se converteram ao catolicismo ou que acharam que as conversões não foram suficientemente sinceras. Nós, na história da nossa casa, temos a história do mestre Gabriel Henriques, um sucessor de causas, aqui Rabi de Lisboa, que teve de fugir e que foi mesmo assim condenado pela Inquisição, e a sua estátua foi queimada na Ribeira Velha por ser judeu, pura e simplesmente. E perante esta questão política, tanto Portugal como também a Espanha tomaram a decisão de facilitar a obtenção da cidadania aos descendentes judeus sefarditas. Aquilo que se discute do ponto de vista político é se esse processo está a ser demasiado permissivo ou se é perfeitamente justificável, sabendo-se que, nomeadamente, a Espanha, que já encerrou esse período em que facilitou o acesso à cidadania espanhola, e também se discute, como é evidente, se politicamente é interessante ou não para Portugal manter este género de normativos ou se ele tem que ser corrigido. Historicamente, eu acho que ninguém discute que há uma dívida com este passado. Há alguns dos opinion makers que vão dizendo, mas também temos outras dívidas para com outras civilizações que não têm este género de normas que lhes facilitem a obtenção da cidadania portuguesa, e é essencialmente dentro deste âmbito que a questão se põe. Também se põe as questões depois técnicas e formais das normas que estão em causa e se essas normas merecem ser corrigidas, melhoradas, ou se estão bem da forma como estão em vigor. Dito isto, e para não ultrapassar o meu papel de moderador, dou a palavra à senhora deputada Constança Urbano Sousa, agradecendo mais uma vez a sua participação e intervenção. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer sinceramente este convite e também a iniciativa de ter promovido este debate sobre a forma de uma interrogação. Eu só gostaria aqui de fazer uma precisão. Não se trata da nacionalidade portuguesa para os judeus sefarditas, mas para os descendentes dos judeus sefarditas, independentemente da sua religião. Ou seja, o acesso à nacionalidade portuguesa por esta via, que partiu de uma proposta entrada em abril de 2013 no Parlamento Português, e um mês depois foi aprovada até por unanimidade, com 3 consultas. Uma consulta, por exemplo, à Ordem dos Advogados, que considerou na altura que esta norma era inconstitucional por violação do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, mas não obstante esse parecer da Ordem dos Advogados, a verdade é que foi aprovado, e bem, pelo Parlamento Português, no fundo com o objetivo, isso resulta da exposição de motivos de todas destas propostas, com o objetivo de fazer uma espécie de uma reparação histórica, no sentido de devolver, não aos próprios, porque isso é impossível 500 anos depois, mas a todos os seus descendentes, independentemente, naturalmente, da religião que professem hoje. Portanto, qualquer pessoa, judeu, muçulmano, cristão, budista, não importa,
a sua religião, isso é absolutamente indiferente e assim é, à luz da lei, que prove que descende de uma outra pessoa, não importa que pessoa seja, mas essa pessoa que pertença a uma comunidade sefardita de tradição portuguesa. E como é que a lei diz que essa tradição portuguesa é aferida? Através de critérios objetivos de ligação a Portugal, como o apelido. Os apelidos dos judeus sefarditas são os apelidos comuns a todos os judeus sefarditas da Península Ibérica. Portanto, não se exige que a pessoa prove que é descendente de um judeu sefardita expulso em 1491, 2 ou 3 de Portugal. Tem é que pertencer a ser judeu sefardita. Como é que eu afirmo que o meu antepassado é judeu sefardita? Precisamente pelo seu apelido, Dias, Dantas, o que for, Castro, mas basta não. Também o idioma, por exemplo, o ladino é uma língua que era comum a todos os judeus sefarditas da Península Ibérica, e a descendência por via reta ou colateral. A lei não faz mais nenhuma exigência, a não ser que se prove que se entra no âmbito de aplicação dela. Não se exige que o descendente em questão tenha qualquer conexão a Portugal, que fale português, que viva em Portugal ou que sequer visite Portugal. A única condição é não ter sido condenado por uma pena de prisão igual ou superior a 3 anos. Portanto, não se exige, a lei não exige nenhuma conexão atual a Portugal. Ao contrário, por exemplo, do processo espanhol, que foi completamente diferente. Para já, o processo espanhol teve em negociação durante muito tempo, começou em 2012, só foi aprovado em 2015, em que a primeira parte do âmbito de aplicação pessoal é relativamente parecida, mas mais apurada nos termos da ligação à Castela Antiga e a Aragão, e também exigia provas de conexão atual com Espanha, ou seja, o domínio da língua espanhola, testes de integração, qualquer conexão atual à Espanha. E também, obrigatoriamente, um ato presencial em Espanha. E a lei foi concebida como uma lei em Espanha de reparação histórica, portanto limitada no tempo, porque para abranger os descendentes de hoje e não todos aqueles que estarão a nascer no futuro. A opção do legislador português foi completamente diferente, foi uma opção de não colocar nenhum requisitos de ligação atual a Portugal e apenas definir, como eu acabei de definir, o âmbito de aplicação. Este regime é um regime que é nobre e naturalmente tem que ser mantido. E a alteração proposta pelo Partido Socialista vai no sentido de precisamente manter em vigor este regime, mas introduzir aqui uma exigência de uma qualquer ligação atual. Isto porquê? Porque o legislador português está, em termos do direito internacional público, mesmo se lermos até vários acórdãos do nosso próprio Tribunal Constitucional, está vinculado por aquilo que se chama o princípio da nacionalidade efetiva. Uma nacionalidade não é um passaporte, uma nacionalidade é um vínculo jurídico entre uma pessoa e um Estado, que implica um conjunto de direitos, mas também de deveres. E pressupõe sempre que entre este Estado ou esta comunidade política organizada em Estado existe uma ligação atual e efetiva. A tal ligação social que faz com que as pessoas, por exemplo, enquanto cidadãos, tenham o direito de conduzir a coisa pública através do seu direito de voto. Porquê? Porque se pertence de forma sociológica a uma comunidade, também se pode influenciar os destinos dessa atividade através, por exemplo, do nosso direito de voto. Por isso é que os portugueses têm um direito de voto e têm este direito, ou outros deveres. Isso pressupõe que haja uma conexão
entre a pessoa e a comunidade, ou porque se nasceu em Portugal, ou porque aqui se reside e se comunga das venturas e desventuras da comunidade a que se quer pertencer, ou porque se descende de um português, embora se tenha nascido no estrangeiro, portanto os filhos dos portugueses é imigrante. Já os netos, já não é assim. Os netos, apesar de terem um avô de que têm memória, não é pelo simples facto de terem um avô que são portugueses. Eles precisam, para serem portugueses, nos termos do artigo 1º, de ter uma ligação atual e efetiva à nacionalidade, à comunidade nacional. E, portanto, esta ideia de princípio da nacionalidade efetiva é um princípio que, nos termos do direito nacional, do direito internacional e do direito europeu, vincula qualquer Estado quando decide a quem atribui a sua nacionalidade, ou seja, com quem vai criar o vínculo jurídico da nacionalidade. E, portanto, foi apenas para ser congruente com estes princípios e para manter a nobreza deste regime, que é permitir o retorno, se quisermos, dos descendentes de judeus sefarditas ao seio da sua nação, mas um retorno efetivo. A verdade, porém, é que, tal como este regime está construído, ele não implica sequer que as pessoas tenham que vir a Portugal para introduzir o requerimento. O que é que preciso fazer eu para ter a nacionalidade portuguesa, se fosse, sei lá, de uma qualquer outra nacionalidade? Eu preciso, naturalmente, de ter um ascendente que seja considerado um judeu sefardita de tradição portuguesa, porque tem um determinado apelido, porque falava uma determinada idioma, embora os apelidos e o idioma se confundam a todos, é comum a todos os judeus. Se eu próprio hoje sou judeu sefardita, é fácil. Tenho que ir ao meu avô, provavelmente, não preciso fazer grande estudo genealógico. Se eu hoje não sou judeu sefardita, sou judeu askenazi, eu sou muçulmana, ou sou cristã, ou não sou coisa nenhuma, não tenho que ter uma religião, então aí provavelmente vou ter que fazer um estudo genealógico que me conduza a um antepassado. Pode ser o meu 7º avô, 8º, 9º, 10º, depende. Ou não basta, não é preciso ser um antepassado na linha reta, pode ser colateral. Que ele próprio seja considerado um judeu sefardita. E a verdade é que hoje já existe em muitos países um mercado perfeitamente legal, não há aqui nada, que oferece, por exemplo, árvores genealógicas perfeitamente documentadas a todos quantos possam descender. Ora, eu conheço casos de pessoas que tiveram algum investimento, fizeram um estudo genealógico para elas. Vamos imaginar que eu faço um estudo genealógico destes que me conduz a um antepassado perfeitamente legal, bem documentado, não há aqui nenhuma falsidade, a um antepassado do século XVII ou XVI. Esse estudo naturalmente vai dar para mim, para todos os meus irmãos, para todos os meus tios, para todos os meus primos, para todos os meus segundos primos e para todas aquelas pessoas que eu não conheço, mas que com estudos genealógicos parcelares vão a um dos nós da árvore. E, portanto, por esta via eu posso aceder à nacionalidade portuguesa. O processo em si é muito simples. A primeira parte não tem nenhuma complexidade jurídica, tem a complexidade genealógica. Se quisermos, é mais ou menos complexo. É provar que eu descendo, através de um estudo genealógico devidamente documentado, de uma pessoa, de um qualquer antepassado, até 500 anos atrás, que é um judeu sefardita. Pode ser um cristão novo descende ele próprio de um judeu sefardita. Pronto. Esta é a primeira parte e com isso eu consigo ter um certificado perfeitamente legítimo de descendência, consigo provar que entro no âmbito de aplicação da lei. Segundo, quando eu tenho isto, o que é que eu tenho que ter? Tenho que ter um certificado de registro criminal, devidamente traduzido e apostilhado, e o meu assento de nascimento, sem o qual não posso
adquirir a nacionalidade. São estes 3 documentos. E depois entra o processo na conservatória. E o que é preciso para entrar o processo na conservatória? Imprimir um requerimento, se eu não quiser fazer nenhum, o próprio IRN tem esses requerimentos, imprimir, preencher, assinar, ou assino eu, ou mandato um advogado para assinar e para me introduzir o processo aqui. Portanto, ou venho eu própria a tratar do assunto, ou vem alguém por mim, através de... Portanto, aqui não há complexidade jurídica nenhuma, nem há necessidade de aconselhamento. A primeira parte, talvez mais complexa e difícil, é a prova da descendência, ou melhor, de um judeu sefardita. E, portanto, é essa que implica mais ou menos complexidade, dependendo se eu sou ou não sou judeu sefardita hoje, quão recuado está o meu antepassado. Se tiver a 2 gerações, é fácil. Se tiver a 10, já é mais difícil, mas à medida que se vão fazendo estudos, é cada vez mais fácil encontrar estes estudos genealógicos que são acessíveis a qualquer pessoa. E, portanto, este é um regime que neste momento é responsável pela esmagadora maioria dos processos de naturalização. Para termos uma ideia, só nos primeiros 4 meses do ano, por esta via, entraram mais pedidos de naturalização por pessoas que não estão em Portugal, nem nunca vieram a Portugal, nem sequer vêm a Portugal para introduzir o seu requerimento, do que, por exemplo, pedidos de naturalização de pessoas que aqui residem há pelo menos 5 anos, que nasceram em Portugal. Todas as outras situações, mais do dobro do que todas as situações juntas, e também mais do que pedidos de atribuição de nacionalidade, por exemplo, por parte de netos de emigrantes portugueses que não têm hoje a nacionalidade portuguesa por várias razões, também muito por causa de que não podemos esquecer que no passado os serviços consulares não eram o que são hoje, e portanto muitas vezes as pessoas não tinham sequer a possibilidade de registar os seus filhos tal como têm hoje. E, portanto, no fundo, a proposta do Partido Socialista visou a manutenção deste regime, de manter o seu nobre objetivo de garantir que as pessoas que acedem à nacionalidade portuguesa acedem porque têm uma ligação, por mínima que seja, atual à comunidade a que querem pertencer, porque, mais uma vez, uma nacionalidade é um vínculo jurídico entre uma pessoa e uma coletividade que pressupõe um conjunto de direitos e deveres. Uma nacionalidade não é um passaporte que nos dá mais ou menos facilidades, que nos dá o direito de entrar ali sem visto, o direito de estudarmos, ou o direito ao espaço europeu. E porque a nacionalidade portuguesa também implica e tem efeitos vis-à-vis outros Estados, porque eu sou portuguesa, eu sou cidadã da União Europeia, tenho um conjunto de direitos, inclusive de natureza política, que posso opor aos outros Estados-membros da União Europeia. Também o legislador está vinculado por um outro princípio do direito da União Europeia, que se chama o princípio da cooperação leal, que sempre teve nos tratados. E, portanto, isso é um princípio que impede que os Estados têm que, porque eu não estou, enquanto Estado, não estou só a dar direitos a uma pessoa vis-à-vis ao Estado, mas também aos outros Estados. E, portanto, foi este o objetivo, se quisermos, de alinhamento com aquilo que são os princípios relevantes da nacionalidade. Já não, claro que poderíamos discutir o parecer da Ordem dos Advogados de 2013, que considerou inconstitucional esta norma, e isso nós o parecer está publicado, portanto podem ler em que termos é que considerou, porque considerava que não se poderia fazer nenhuma distinção em função da religião, nem sequer do antepassado, e que violava o artigo 13º por isso. Mas não é isso que está em causa, nós mantemos precisamente o mesmo âmbito de aplicação, não altera em nada o âmbito de aplicação, mas apenas se densificam os critérios de ligação a Portugal. É tão só
foi tão só esse o objetivo da norma. Não foi revogar o regime, foi apenas alinhá-lo com aquilo que, por exemplo, é pedido aos netos dos portugueses. Mais nada, uma ligação atual, efetiva, social, por mínima que ela seja, à comunidade nacional hoje. E com isto terminava. Doutora, muito obrigado. Passo então a palavra à Sra. Embaixadora Ana Gomes para ouvir a perspectiva que ela tem sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Bastonário, e agradeço o convite para estar aqui, para estarmos a discutir este tema, que é importante, e com a contribuição dos outros elementos da mesa, com quem tenho muito gosto de estar, designadamente aqui com a doutora, a senhora deputada Constança de Sousa. Eu compreendo perfeitamente as questões que a senhora doutora, que a senhora deputada Constança de Sousa acaba de referir, relacionadas com os direitos e deveres que a nacionalidade, o vínculo da nacionalidade implica, e eu recordo que isso tem ao nível europeu e mais geral no direito internacional. Foi exatamente com base nisso que eu me preocupei, por exemplo, enquanto eurodeputada, com o regime dos vistos gold, que me parecem ser uma perversão desse vínculo, dessa mesma conjunto de direitos e deveres, parecem-me implicar, na medida em que propiciam a exploração para efeitos puramente mercantis. E eu acho que é isso que está aqui em causa. A senhora deputada não referiu, mas o que está aqui em causa nesta necessidade de explicitar de forma mais clara um vínculo a Portugal, uma relação com Portugal, tem a ver com essas implicações para o direito internacional, para o direito europeu, mas também para contrariar a exploração mercantil que está a ser feita, tanto desta via de aquisição da nacionalidade portuguesa pela via do reconhecimento da nacionalidade a quem tem antepassados sefarditas, como através do visto gold. E eu percebo perfeitamente, estive na origem das pressões para a Comissão Europeia designadamente fazer um relatório que fez um estudo sobre os regimes dos vistos gold em todos os países europeus, e chegou-se à conclusão que havia 18 países europeus que tinham este esquema que me parece absolutamente perverso, indutor de corrupção, indutor dessa tal falta de nexo e explorável, não apenas por aqueles que só querem ganhar dinheiro, mas por crime organizado, máfias que querem utilizar esta via para aceder ao mercado, à zona Schengen e no fundo, lavar dinheiro de cleptocracias, de proventos de atividades criminosas, etc. Até de preparação de futuras atividades criminosas. E, portanto, eu percebo as preocupações, que são as mesmas. Não vejo, da Assembleia da República, a mesma preocupação de limitar esses aspectos perversos relativamente aos vistos gold, que estão também presentes nesse outro regime, como eventualmente aqui estão. E não ignoro que há, de facto, um mercado, e boa parte dos defensores deste sistema tem a ver exatamente com as oportunidades de negócio que muitos agentes profissionais e organizações profissionalizadas com um impacto global estão a fazer desta via. Agora, eu não posso ignorar que a razão de fundo da lei
que estendeu, portanto, a nacionalidade, que concede a nacionalidade portuguesa a quem provar que tem ascendentes sefarditas, visa um objetivo que está para cima disto tudo, que é o da reparação histórica e política de um tremendo erro, de uma tremenda violação de direitos elementares, de um tremendo erro contra o próprio país, contra a própria cidadania portuguesa, que foi feito na história de Portugal e que tem que ser reparado. Eu acho que essa foi a principal motivação por trás desta lei e não pode ser de maneira nenhuma isso posto em causa. E do meu ponto de vista, presta-se todo o debate, tal como tem sido desenvolvido, sugeriu que efetivamente era isso que estava a ser posto em causa. Daí que eu faça este paralelo. Eu queria ver os defensores da necessidade de uma ligação clara com o Portugal de hoje, em relação àqueles que podem provar a sua ascendência sefardita, não no sentido de os delimitar, mas no sentido exatamente de afirmar essa ligação com Portugal. Mas isso, do meu ponto de vista, é igualmente exigível relativamente ao regime dos vistos gold. E não vejo essa preocupação na Assembleia da República, pelo contrário. A Assembleia da República tem facilitado os esquemas de utilização dos vistos gold. Os esquemas de anúncio na internet de uma modalidade de aquisição da nacionalidade portuguesa ou de outra, muitas vezes até são as mesmas organizações que o fazem. E da mesma maneira publicitando, por exemplo, aquilo que efetivamente a nacionalidade portuguesa hoje faculta, que é extraordinariamente atrativo, que é o acesso livre ao espaço Schengen, que é o principal atrativo para muita gente. Relativamente, portanto, àqueles que querem adquirir a nacionalidade por correção desse erro histórico relativamente aos seus antepassados, como foi dito pela Sra. Deputada Constança de Sousa, não se pode corrigir em relação aos seus antepassados, mas pode-se corrigir em relação aos seus descendentes. E, portanto, do meu ponto de vista, só há... Eu acho que é essencial deixar claro que não está de maneira nenhuma em causa restringir a lei e dificultar o exercício da via para a aquisição da nacionalidade portuguesa que a lei abre àqueles que são de ascendência sefardita, mas portanto isso não pode de maneira nenhuma estar em causa, mas o que se procura é não facultar uma utilização abusiva e com efeitos claramente fora daquilo que a própria lei tinha como objetivo, que era o de corrigir o erro histórico. E devo dizer, nesse aspecto, tenho muito orgulho em ser portuguesa e me distanciar, por exemplo, do processo espanhol tal como ele foi feito, porque eu acho que a nossa lei nesse aspecto foi muito mais generosa, no sentido de se é que se pode dizer que é generoso corrigir um gravíssimo erro histórico da nação, do Estado português, e já nem vou falar da religião, porque eu acho que a religião é o que aqui menos importa, não é? Não me interessa nada, e como aliás de resto a lei foi dito, não é de maneira nenhuma o critério religioso que está em causa, visto que há muita gente que pode reclamar a nacionalidade, a ascendência sefardita e não ser hoje judeu sefardita. Portanto, acho que é positivo que a lei portuguesa seja neste aspecto diferente da espanhola. Não temos que ter o tipo de pruridos ou de condicionamentos que os espanhóis tiveram, não é por isso que devemos guiar-nos. Há um aspecto que a mim apenas me diz alguma coisa, que é não pode haver um regime que dificulte a outros descendentes de portugueses o acesso à nacionalidade, quando neste caso não é facilitado, mas é viabilizado, que é justamente a situação relativamente aos netos de imigrantes, ou a situação de muitos cidadãos que eu
que todos nós conhecemos, em vários dos países que hoje são independentes e que tiveram a nacionalidade portuguesa e que podem continuar a ter a nacionalidade portuguesa e que, do meu ponto de vista, têm todo o direito a ter a nacionalidade portuguesa, designadamente em acumulação com as nacionalidades dos países que, entretanto, ascenderam à independência. Estou a falar, obviamente, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e não é e Timor-Leste, como é óbvio. E não é, e já nem falo da Índia, como é óbvio. Devo dizer que não é o número dos pedidos que me assusta. Eu fui verificar e dizem-me, a senhora deputada referiu que só houve 25 mil pedidos, não é? Não. Apenas disse que neste momento esta é a principal via de naturalização em Portugal. Mas para mim não é um problema nenhum, porque eu até acho que Portugal tem um gravíssimo problema de déficit demográfico. Era preciso que viessem cá para viver. Infelizmente há também muitos portugueses que por essas 7 partidas do mundo que não podem viver cá. Mas não é essa a questão. Eu penso que teria que estudar. Realmente não pode haver ninguém mais que não tenha as mesmas condições de acesso à nacionalidade portuguesa e, portanto, e do meu ponto de vista é evidente que tudo que fosse incutir e incentivar a ligação era importante, era do nosso interesse e não punha em causa a reparação histórica e política que se visa fazer. Não pode de maneira nenhuma deixar-se pairar a ideia de que se visa restringir a aquisição da nacionalidade por quem demonstre ter ascendência sefardita e obviamente não é o critério dos números que, do meu ponto de vista, é minimamente preocupante. O Estado talvez tenha que investir mais no seu próprio mecanismo de análise dos processos, mas não me parece que seja minimamente defensável que se possa restringir aquilo que a lei dispôs e que é hoje utilizado por muita gente. Se chegar à conclusão que, por exemplo, alguns processos são instruídos de uma forma claramente maliciosa para perverter os objetivos de reparação histórica, é evidente que aí o Estado português terá toda a possibilidade de recusar e face a um processo inquinado de não o aceitar, mas isso não deve levar a pôr em causa um processo de reparação histórica, de justiça elementar, de justiça, de respeito de direitos humanos. Ainda por cima estamos a falar de uma comunidade que ao longo da história mundial sofreu horrores e termino lembrando, eu acho que isto não é uma situação que nos permita a mais pequena reserva mental. Foi o analista e comentador político Rui Tavares que recentemente num artigo lembrou o que fez Salazar quando foi confrontado com a situação de 4 mil judeus portugueses de origem portuguesa em Amsterdão que reclamavam a sua origem portuguesa para fugir à fúria e ao Holocausto nazi. E Salazar respondeu com um cinismo insuportável, que era dizer, bom, se são portugueses, têm passaporte português, não há problema nenhum. É evidente que eles eram portugueses, de origem portuguesa, mas não tinham passaporte português. E, portanto, não podemos aqui andar com subterfúgios. Eu prefiro que haja pessoas que reclamam da nacionalidade portuguesa pela ascendência sefardita, mesmo que a construção eventualmente seja bastante rendilhada,
do que haver alguém que não possa beneficiar da nacionalidade portuguesa em razão desse tremendo erro que foi cometido no século XV. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. É o momento de passarmos à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, para ouvir a sua justiça. Muito obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito este convite, cumprimentar a todos e cumprimentar os outros oradores neste painel com quem é um enorme prazer participar neste debate. E permitam-me uma palavra especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, o Sr. Dr. José Carlos Rezende, que felicito por ter tido a iniciativa de organizar um debate sobre este tema, que é um tema que efetivamente estamos a dedicar muitas horas, muitos dias de trabalho no Parlamento, em particular no Grupo de Trabalho da Nacionalidade, que tem sido coordenado com bastante dedicação pela Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. E curiosamente tem sido muito interessante constatar que este assunto tem sido tratado com bastante sentido de responsabilidade, eu diria até que de uma forma generalizada por parte dos partidos políticos, provavelmente pela importância que o tema merece. De uma forma geral tem demonstrado uma preocupação genuína e uma tentativa em encontrar-se uma solução sensata e ponderada, porque trata-se efetivamente de um tema de enorme relevância tanto para o nosso país como para todos os portugueses. E aqui eu permita-me que me diferencie da Sra. Deputada Ana Gomes, é que enquanto os vistos gold atribuem a residência, aqui estamos a falar da nacionalidade, ou seja, de algo que ainda é mais importante. Portanto, se há um assunto ao qual devemos olhar com sentido de Estado, com responsabilidade, é a nacionalidade que atribuímos, porque isso é que vai definir quem é que é português. E ao mesmo tempo é um assunto muito sensível porque está em causa, temos um gesto de reparação histórica a uma comunidade que já deu muito a Portugal, que foi maltratada, concordamos todos com isso, e julgo que ninguém quer colocar em causa que essa comunidade merece todo o nosso respeito. E por isso Portugal teve o gesto de reparação histórica devido às injustiças de que os judeus foram alvo no século XV e veio estabelecer um regime para a aquisição da nacionalidade portuguesa que é bastante facilitado para os descendentes judeus de tradição sefardita. Ora, curiosamente, como aqui também já foi dito, nas ordenações manuelinas, precisamente a mesma disposição que expulsou os judeus de Portugal também expulsou os mouros. E nunca se pretendeu fazer uma reparação histórica em relação a estes. Não se tem falado sobre isso, seria eventualmente objeto de uma outra discussão, porventura iríamos ter outro debate, mas não deixa de ser um fator muito interessante a termos aqui também em conta. Ou seja, a lei da nacionalidade portuguesa veio distinguir expressamente os descendentes de tradição sefardita de todas as outras comunidades de ascendência portuguesa. E veio distinguir, porquê? Porque esta possibilidade já existia na nossa legislação. O número 6 deste mesmo artigo 6º da lei da nacionalidade tem uma disposição que já atribui, antes de 2015, e continua a atribuir, mesmo após a existência deste número 7, a possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa aos membros de comunidades de ascendência portuguesa. Portanto, já estava previsto e num regime de igualdade para todas as comunidades de ascendência portuguesa. E a opção foi a de se atribuir aos descendentes dos judeus sefarditas um regime especialíssimo de aquisição de nacionalidade portuguesa. E até aqui, concordando ou não com esta opção, facto é que se tratou de uma deliberação unânime da Assembleia da República e por isso julgo que não é o momento para se entrar em outras questões paralelas, mas que a longo prazo também deve merecer a nossa reflexão, que é como é que as reparações históricas devem ser efetuadas e as implicações que as reparações históricas têm, nomeadamente quando são ad eternum. Mas julgo que são questões que devem ser refletidas a longo prazo, porque a curto prazo nós temos uma questão em cima da mesa que merece a nossa reflexão e que é uma questão muito grave e que é concreta e que temos que ponderar e que temos que pensar no sentido deste debate ser ainda mais produtivo, porque não está em causa e nem nenhum partido político propôs, pelo menos até à data, que se acabasse com a atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes judeus sefarditas. E às vezes há alguma confusão na comunicação social
geral sobre o que é que está em causa. O problema com o qual nos deparamos é algo muito concreto, é o seguinte: a Assembleia da República foi alertada, em especial pelo Governo, para as consequências que esta atribuição da nacionalidade estava a trazer, e consequências que a longo prazo podem vir a ser muito lesivas para o nosso país. Como todos sabemos, Portugal ocupa o 6º lugar no ranking dos melhores passaportes do mundo. O nosso passaporte permite a livre circulação e residência nos Estados-membros da União Europeia e não requer visto para se entrar em 186 países. Convenhamos, é um passaporte bastante atrativo, e o alerta que nos foi dado nas inúmeras audições que tivemos, tanto por membros do Governo como por pessoas que trabalham na área, especialistas, foi que a legislação permite que existam pessoas que pretendem a nacionalidade portuguesa apenas para terem um passaporte europeu. Há outras que não, mas há umas que sim. Ou seja, este gesto, que se pode considerar muito bonito da atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas, está a ser desvirtuado. E temos verificado que existem pessoas sem qualquer ligação efetiva ao nosso país que pretendem ter a nacionalidade portuguesa. E verdade seja dita, nos termos da legislação em vigor, não é necessária qualquer ligação ao nosso país, ou seja, a nossa legislação não impõe nenhuma exigência de ligação efetiva a Portugal para os descendentes judeus sefarditas. E apesar dos números da atribuição da nacionalidade aos descendentes judeus sefarditas terem algum relevo, eu não vejo isso como preocupante também. O que eu vejo como mais preocupante é, a longo prazo, a falta desta exigência de ligação efetiva, uma vez que, como já foi explicado, a nacionalidade, além de ser o vínculo de ligação de um cidadão a um povo, ou neste caso à comunidade portuguesa, vem conferir direitos de participação política que supostamente são destinados a quem tem uma ligação efetiva com o nosso país. E nós vamos ter pessoas, e neste momento já temos vários cidadãos com nacionalidade portuguesa, a decidir o nosso destino político, que não têm qualquer laço de ligação a Portugal, nem pretendem ter e nem precisam de ter. Obviamente, esta falta de ligação não se verifica sempre. Daí eu dizer que todos os partidos políticos, pelo menos até agora, estão a revelar bastante sensibilidade ao lidarem com este assunto, porque o que se está a tentar é encontrar uma solução que não seja a revogação desta disposição e tentar salvaguardar aqueles casos em que existe uma ligação efetiva ou em que existe uma vontade de ter um laço, uma ligação a Portugal, porque esses casos merecem ser salvaguardados e ninguém pretende não salvaguardar essas situações. Agora, o que estamos a tentar evitar, e é um trabalho extremamente difícil, e este debate até nos pode auxiliar a encontrar soluções, é como é que se pode não prejudicar quem efetivamente tem ou quem pretende ter uma ligação efetiva ao nosso país, dos outros casos que nunca vêm a Portugal, não manifestam qualquer vontade de vir a Portugal, fazem tudo no país onde residem, não conhecem a nossa cultura, nem vêm cá tomar sequer um café porque não precisam se deslocar a Portugal, apenas pretendem mesmo ter a nossa nacionalidade, mas para ter um passaporte. E neste âmbito é que é muito importante nós tentarmos encontrar uma solução, porque da forma como o número 7 do artigo 6º está redigido, não há nem precisa de haver qualquer laço de ligação efetiva a Portugal. Este artigo faz tábua rasa a esse princípio. E ninguém pode fazer nada. O Governo não pode regulamentar, porque não pode ir além do que a lei exige. Evidentemente, ninguém quer que pague o justo pelo pecador, portanto, nunca ouvi ninguém no grupo de trabalho da Lei da Nacionalidade pretender isso. Eu vejo sim várias pessoas preocupadas em encontrar uma forma de solucionar este problema e nesse sentido eu reforço, esta discussão pode ser mesmo interessante, porque podemos tentar encontrar aqui uma solução de como é que podemos colmatar esta lacuna de não existir na lei uma exigência de um laço de ligação a Portugal. E este laço de ligação acresce que as pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa não precisam de falar uma palavra em português, não precisam de saber nada da nossa cultura, da nossa realidade, podem fazer tudo mesmo à distância. Portanto, face a esta situação, eu julgo que seria irresponsável da nossa parte não tentarmos encontrar uma solução. É evidente que a solução não será perfeita, mas pelo menos tentar alguma forma de se tentar encontrar uma solução.
Portanto, aqui não está em causa retirar-se qualquer nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas que efetivamente querem ter uma ligação ao nosso país. Eu não digo que a longo prazo não se possa pensar alterar-se a legislação, mas neste momento o que está em cima da mesa não é isso. Portanto, é importante distinguir-se estes dois universos distintos de pessoas, as que efetivamente querem ter uma ligação a nós, e essas sim devem ter nossa nacionalidade, dos que não querem. E isto, pela lei atual, eu reforço, é impossível de se filtrar. Daí nós falarmos na legislação espanhola, porque a legislação espanhola, ao contrário da nossa, teve este cuidado de exigir uma ligação efetiva. E eu com isto não defendo que a legislação espanhola tenha a melhor solução, porque tem falhas, e eu acredito que nós conseguimos encontrar uma solução melhor em Portugal, até porque já conhecemos as falhas da legislação espanhola e podemos evitar cometer as mesmas falhas. Agora, o que não podemos continuar é sem fazer nada. Portanto, o que eu proponho é que da reparação histórica se passe agora a uma reparação legislativa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, para encerrar esta primeira parte do debate, cabe a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, professor Luís Menezes Leitão. Já um pouco com estes argumentos colocados em cima da mesa, nós tendo consciência que os advogados e também os solicitadores, como nos termos do artigo 18 do Regulamento da Nacionalidade, podem ser procuradores dos interessados na obtenção desta nacionalidade, poderá-se sentir que poderemos ser um bocadinho parciais nesta matéria. Mas a verdade é que, então, em particular, os advogados sempre têm tido uma preocupação muito grande com a correção legística, os direitos constitucionais e os deveres, e ao colocar, portanto, na balança estas duas preocupações e tendo consciência que os advogados até já têm uma posição sobre a matéria, eu agradeço muito ao Sr. Bastonário que fizesse a síntese daquilo que foi até agora, portanto, aqui abordado. Muito bem. E principalmente se acha que há, em qualquer caso, se justifica alguma alteração, nem que seja uma alteração cirúrgica, como aparentemente se põe aqui hipoteticamente. Bom, muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Bastonário José Carlos Rezende o amável convite para estar aqui presente hoje. É também um grande prazer estar para mim aqui na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Discussão. Esperemos que no futuro possamos voltar a encontrar-nos, quer na Ordem dos Solicitadores, quer na Ordem dos Advogados, com esta pandemia ultrapassada e, portanto, em debates intensos. Cumprimento também as senhoras deputadas e a senhora embaixadora. E, enfim, vou dizer então de minha justiça sobre este assunto, porque de facto, enfim, o que eu ouvi aqui, acho que me pareceu, enfim, tirando alguma indicação, que não estamos a abordar a questão da forma como, a meu ver, deve ser abordada. Ora, o que é que nós temos, antes de tudo, relativamente à questão? Primeiro de tudo, a expulsão dos judeus que ocorreu neste caso, em consequência da determinação do rei Dom Manuel, que decretou em dezembro de 1496 a expulsão dos judeus do território nacional. E precisamente esta situação foi concretizada no princípio da Quaresma do ano de 1497, com o facto, a barbaridade de lhe arrancarem os próprios filhos e filhas menores de 14 anos, que foram educadas como órfãos neste âmbito. Esta expulsão foi de acordo com grande parte dos peritos, e em que Portugal pura e simplesmente imitou Espanha, porque antes de tudo tínhamos acolhidos 100 mil judeus expulsos do território espanhol, foi a necessidade do casamento e, portanto, uma evolução política que levou a esta expulsão, e desde então o que toda a gente tem dito é que esta é uma das grandes razões da decadência dos povos peninsulares, precisamente ter concretizado a expulsão de uma comunidade que, devo dizer, que existia em Portugal desde muito antes da nacionalidade portuguesa. Aliás, a expressão, eu não concordo aqui com esta indicação de dizer que não estamos a falar dos judeus sefarditas, mas sim dos descendentes dos judeus sefarditas, porque ainda hoje existe uma comunidade de judeus sefarditas, ainda hoje existe uma identidade judaica sefardita, não é apenas uma descendência que estamos a falar disso. E por isso, e que é expressa, e neste caso da ligação, quer pelo facto da própria expressão sefarad é a referência à Península Ibérica, portanto, ou seja, no fundo, as pessoas ainda hoje conhecem a sua origem na Península Ibérica, é o que significa sefarad em hebraico, como também pelo uso da língua ladino, que é completamente diferente das outras línguas judaicas que existem por essa ligação com este aspecto. E precisamente por isso
o que sucede é que esta reparação, o problema que existe em Portugal, infelizmente é o grande costume, é nós fazemos legislações que depois não se aplicam e que no fundo são o que a expressão muito costumamos dizer são legislações para inglês ver. Porque o que sucede é que o que veio acontecer logo com as Cortes Constituintes, que se reconheceu isso, em 1821 o decreto das Cortes Constituintes revogou a expulsão e decretou renovados, confirmados e postos em todo o seu vigor todos os direitos, faculdades, liberdades e privilégios que os primeiros reis deste reino concederam aos judeus foragidos. E decretaram que podem, em consequência, regressar para Portugal sem o menor receio, antes sim com toda a segurança, não só os descendentes das famílias expulsas, mas todos os judeus que habitam em qualquer parte do globo terão neste reino as mesmas contemplações para ele quiserem vir. Isto é o artigo 3º do decreto de 1821. Portanto, ou seja, claro que nada disto se veio a concretizar, porque o que se passou neste âmbito foi que a seguir tivemos a Guerra Civil e depois tivemos muitas aplicações e, como se viu, e ainda a senhora deputada Ana Gomes citou recentemente esta questão do que decidiu Salazar relativamente aos judeus com origem sefardita na Holanda, porque de facto foi não apenas na Holanda, mas também na Inglaterra ocorreu esta indicação, a recolha e depois colocou-se neste âmbito e precisamente por isso, em 6 de dezembro de 1996, no cinquentenário da expulsão dos judeus, a Assembleia da República fez uma indicação para louvar o decreto de 1821. Portanto, ou seja, e a partir daí tem-se feito referências a esta efeméride de alguns memoriais. Eu tenho mesmo em frente à ordem o memorial que representa o massacre da matança da Páscoa em 19 de abril de 1506, que todos os dias vejo relativamente ao que se passou aqui neste âmbito. Mas o que é que sucedeu foi que a lei da nacionalidade quis ir mais longe, ou seja, não se quis apenas fazer um memorial, uma reparação, não se quis fazer uma lei para inglês ver. O que se quis foi recuperar uma comunidade judaica que não tem ligação a Portugal, que não pode ter, porque há 500 anos que está afastada relativamente dessa ligação, e que ela regressasse a Portugal através da situação dos judeus sefarditas, porque de facto foi isso o objetivo da lei de 2015. Tanto assim foi que, precisamente a este propósito, nós temos neste momento ainda, quando vejo aqui os pressupostos deixam completamente absoluto, comunidade judaica de referência que tem um valor igual, um número igual à comunidade judaica de Chipre ou de Malta. Portanto, ou seja, Portugal tem comunidade judaica reduzidíssima, ao contrário de outros países que têm comunidade judaica muito maior. Por exemplo, neste caso, eu devo dizer, ainda recordo que recentemente, no último Natal, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson fez o discurso de apoio à comunidade judaica pelo ano cá, recordando o regresso do antissemitismo que infelizmente estamos hoje a atravessar e garantir que a Inglaterra defenderia sempre a sua comunidade judaica, porque a expressão dele foi essa expressa: a Grã-Bretanha não seria a Grã-Bretanha sem a sua comunidade judaica. E precisamente por isso, agora Portugal não é Portugal como devia ser, porque não tem a comunidade judaica que devia ter. E precisamente por isso é que o que se pretendeu com o diploma de 2015, houve a alteração de 2013, mas o essencial, a meu ver, o Decreto-Lei 30 de 2015, foi a permitir a aquisição da nacionalidade dos sefarditas que demonstrassem pretender essa descendência com base, neste caso, e havia requisitos comprovados de ligação a Portugal, os apelidos, o idioma familiar, a descendência direta ou colateral. Portanto, estes requisitos já se exigiam quanto a este aspecto. Em qualquer caso, eu devo dizer que o que sucedeu, e neste quadro podemos dizer quanto a este argumento, o que se veio a passar foi que primeiro o PS apareceu com um projeto, como disse da autoria da senhora deputada Constância Urbano de Sousa, em que apareceu de facto com uma exigência completamente absurda para o regresso a Portugal, porque é no fundo dizer que a pessoa só regressa se já cá estiver. Portanto, ou seja, que no fundo foi esta ideia, dizer, não senhor, além deste requisito ainda tem que ter uma residência legal em Portugal durante 2 anos. Bom, salvo o devido respeito, isto não faz sentido nenhum, porque a ideia que existe é que se pretende, e o que se pretende o diploma, foi o regresso das comunidades com ligação a Portugal. Ora, uma pessoa não pode regressar se já cá estiver. Portanto, ou seja, está 2 anos cá, não tem propriamente este requisito. E, de facto, a situação colocou neste âmbito tantas dúvidas, depois apareceu-se com um requisito mais vago, dizer que isto era a ligação efetiva à comunidade nacional e depois
colocar e remeter a entrada em vigor do diploma para 2022. Portanto, ou seja, em qualquer caso, e agora ainda apareceu a Ministra da Justiça a dizer devíamos ao fim de 10 anos acabar com isto. Portanto, no fundo foi a referência que aparecia nesta indicação. E, portanto, parece, já se viu aqui muitas posições tomadas, mas todas elas têm, a meu ver, a principal característica é estar a pretender, quanto a isto, que a lei funcione para inglês ver. Portanto, ou seja, no fundo, o que é dito no diploma é que estamos muito preocupados que há 4 mil pedidos por ano. Eu devo dizer, bom, enfim, 4 mil pedidos por ano não parece nada relativamente ao regresso na comunidade judaica quanto a este ponto. Portanto, ou seja, neste quadro, quanto a esta indicação, vejo isto de uma forma absurda. Em segundo lugar, a questão que nós temos quanto a este aspecto é que, se pretendemos, de facto, que a comunidade judaica regresse, e deve dizer, grande parte da comunidade judaica, não muitos, mas alguns gostariam de ter essa possibilidade de regressar, eu devo dizer que nós vimos, e o que se passou com o Holocausto, como aqui foi recordado, deve-se dizer que está a fazer 80 anos o ato de Arístides Sousa Mendes, que determinou a concessão de vistos para os judeus que pretenderam fugir, neste caso, em consequência da perseguição pelos nazis. Acho que é a pior altura para se ter apresentado um projeto desta natureza, precisamente por essa efeméride. Em qualquer caso, este projeto lembra-me o seguinte, portanto, eu não deixo de chamar a atenção para este ponto, porque muitos outros países tentaram, inclusivamente depois do Holocausto, eu devo dizer, já tive a ocasião de visitar Auschwitz, já tive a ocasião de visitar um museu judaico em Varsóvia, e deve-se dizer que, referência à grande comunidade judaica na Polónia que desapareceu, e deve-se dizer que o museu que está a criar era precisamente também para conseguir esse objetivo do regresso da comunidade judaica. Mas ninguém quer regressar à Polónia. Portanto, ou seja, não é pelo facto de obter um passaporte neste âmbito, porque o traumatismo que tiveram com o que se passou nesse crime monumental que ocorreu neste âmbito leva a que não haja qualquer interesse de alguém que passou uma comunidade por essa situação de regressar a um território onde foram objeto de um crime com esta violência. Por esse motivo, mas apesar de tudo, há quem tenha essa cultiva de interesse em voltar a Portugal. Eu devo dizer que com esta indicação, relativamente ao que se passou, nós somos contratados por ordem dos advogados de Israel, a quem demos todo o apoio, até porque foi extraordinário dizer que isto era um negócio, como se o trabalho que os advogados têm para tratar de nacionalidade não fosse trabalho honesto e que eles se dedicam com todo o cuidado. E as pessoas que falaram comigo falaram até em português, com dificuldade, mas falaram em português, vindas de Israel, portanto dizem que pertenciam à comunidade e fazia questão de aprender português em consequência desta ligação. Por tudo isso, me parece que estes requisitos estão a ser perfeitamente absurdos. Por outro lado, e já quanto ao que aqui foi dito no debate, eu devo dizer que registro aqui algumas afirmações que, a meu ver, não fazem sentido nenhum. Em primeiro lugar, neste caso, enfim, não é por ter, neste âmbito, há aqui estudos genealógicos, muita gente que pode aparecer, enfim, eu já ouvi a deputada Constança Urbano de Sousa dizer que um casal em 250 anos era 1 milhão de descendentes, quando já era 2048, portanto... 500 anos queria dizer... Mas também acho que há aí uma referência grande. Nós não temos essa capacidade. Mas há muitos... Posso concluir? Peço desculpa já agora, se não se importa. Neste caso aqui, relativamente a esta indicação, nós vimos aqui várias questões que, a meu ver, me deixam perfeitamente perplexo. Para já, a questão da nacionalidade. A nacionalidade depende da atribuição de fatores e nunca dependeu de uma ligação efetiva à comunidade nacional. Há imensa gente que é nacional de um país que nunca teve qualquer ligação efetiva e que, deve dizer, muitas vezes aproveitou este tipo de situação. Eu ainda me recordo que houve uma autarca que teve aqui um problema jurídico e fugiu para o Brasil, nunca tinha tido passaporte brasileiro na vida sequer, e quando chegou ao Brasil apresentou o passaporte e viu lá o passaporte português, disseram nascida no Rio de Janeiro. Quando sentou a extradição nunca mais conseguiu, porque dizia-se, a partir do momento em que ela é o jus soli, a partir do momento em que nasce no país tem a nacionalidade, não precisa ter ligação nenhuma. O Bruce Lee era cidadão americano, porque os pais ele tinha nascido quando os pais estavam numa viagem pela América, a partir daí conseguiu voltar aos Estados Unidos e fazer o que lá fez. O Boris Johnson não tem qualquer ligação aos Estados Unidos, mas só perdeu a nacionalidade americana porque renunciou a ela, porque se caso contrário tinha, e é primeiro-ministro inglês, portanto, ou seja, porque nasceu em Nova Iorque. Portanto, tudo isto depende de fatores, e os critérios do jus sanguíneo e do jus soli nunca dependem de ligação efetiva, portanto, ou seja, e nós nunca temos nenhuma obrigação, nem vez que possamos ter qualquer obrigação relativamente a estabelecer quanto aos critérios que concedemos a nacionalidade quando temos uma base legal para esse efeito. Portanto, eu devo dizer, não concordo nada com este tipo de alteração, e devo dizer também, muitas vezes isto depende até de situações que
que às vezes tem uma coincidência feliz, portanto, ou seja, pode-se dizer quanto a este aspecto. Por exemplo, um dos livros que muito me impressionou, também relacionado com a fuga dos judeus da Alemanha, foi precisamente o livro do professor Rudolf B. Schlesinger, Memories, em que ele refere a perseguição que teve na Alemanha quando jovem professor, que o professor Müller-Erzbach só ele se doutorou porque esse professor, o orientador da tese dele, disse-lhe: tem conhecimento que vão ser proibidos os doutoramentos de cidadãos judeus e, portanto, você tem que fazer as provas antes de sair da lei. E ele fez as provas, de facto, foi a única razão porque foi professor, e depois percebeu que se ia passar e decidiu fugir. E a única hipótese que tinham de fugir é porque, felizmente, por acaso, todos eles estavam na Alemanha, a comunidade judaica, mas por acaso o pai tinha nascido na América e tinha nacionalidade americana. E precisamente por isso, como o pai tinha nascido na América, vejam lá, os filhos tinham nacionalidade americana. Mas depois uma situação gravíssima é que ele tinha irmãs que já tinham casado. E, de acordo com a lei dos Estados Unidos da época, o casamento fazia perder a nacionalidade. Portanto, casando com o alemão, deixaram de ser americanas. Portanto, problema gravíssimo também, que tiveram a sorte de verificar, não, mas verifica-se que esta lei só foi aprovada depois do casamento. Portanto, não perderam, porque a lei americana em vigor não permitia isso. Portanto, isto é uma pura coincidência. E conseguiram todos fugir e salvar a vida assim. Agora, ninguém me diga que eles alguma vez lhes pediram ligação efetiva à comunidade americana. Nada disso tem a ver com as referências que existem neste âmbito. Portanto, este critério de nacionalidade efetiva, como o critério anterior também dos 2 anos, é por simplesmente para dizer o seguinte: não, nós queremos revogar esta lei. E pelos vistos também parece. Retire-se aos netos. Desculpa, retire-se a quem quiser, aos netos também coloca-se este ponto. Portanto, aqui retire-se a quem quiser. Mas a verdade seja dita, nós não, aqui temos os netos, os tataranetos. Quando temos isto tudo, estamos quanto a esta situação abrangente todos estes pontos. Portanto, nada disto me parece que faça o mínimo de sentido. Agora, eu devo dizer, eu não quero deixar de salientar, para já, a dizer, não, a nacionalidade há direitos, mas também dá deveres. Também não é verdade. Se eu hoje, que sou cidadão português, com todos os meus direitos a Portugal, for residir para outro país, eu passo a pagar os impostos lá. E sinceramente posso votar, de facto, mas a verdade seja dita, o peso que os imigrantes têm na condução da nossa política é relativamente reduzido. Isso é uma questão que pode ser discutida. Agora, eu nunca mais tenho mais nenhum dever com Portugal se tiver a ter os meus rendimentos no estrangeiro e a residir no estrangeiro e até mesmo que não tenha nacionalidade nenhuma, se pagar lá, porque os impostos e os deveres são pagos de acordo com a residência. É essa a situação que existe neste quadro. Portanto, toda esta argumentação, como disse, não me parece fazer muito sentido. De qualquer forma, eu não queria deixar de dizer que me parece muito mais grave o problema dito pela senhora embaixadora Ana Gomes quanto aos vistos gold, porque aí estou inteiramente de acordo e isso de facto devia ser a maior preocupação, porque os vistos gold, isso sim, foram de facto e são um negócio absolutamente vergonhoso relativamente à concessão de residência em Portugal. Eu estou pagando, portanto, ou seja, que aqui estamos a permitir que as pessoas vivam pagando 500 mil euros, aqui comprando o imobiliário 500 mil euros, e tem contribuído para produzir uma especulação gigantesca no nosso país, sem qualquer justificação. Porque se viram subir o preço dos imóveis com os vistos gold, onde existe aí sim, de facto, um negócio enorme de que as pessoas andam à procura de investidores no estrangeiro para comprar um prédio em Portugal, onde cobram comissões brutais, e em que temos coisas deste género. Um prédio está à venda, se estiver à venda aqui por 350 mil euros. Imagine isto. Chega cá um cidadão e diz: mas eu não posso gastar 250 mil euros, tenho que gastar 500 mil, porque senão não tenho o visto gold. E dizem, claro que o vendedor lhe diz: mas eu tenho maior gosto em vender-lhe isto por 500 mil, portanto já tenho o visto gold. Isto é que não pode ser permitido, e isto é que me espanta que seja permitido quanto a isto. Agora, por isso, quanto a este aspecto, a reparação dos direitos da comunidade sefardita em Portugal, a meu ver, deve manter-se exatamente como está. Eu não vejo qualquer justificação disto, a não ser o critério que, uma vez que nos diz, não, a Assembleia aprovou isto tudo, mas não é para a comunidade portuguesa regressa, a comunidade sefardita regressa. Isso aí não faz sentido nenhum, acho que estamos no fundo a colocar isto. Por outro lado, citar o exemplo espanhol, eu devo dizer, foi com base no exemplo espanhol que expulsámos os judeus. E, portanto, neste caso aqui parece-me que não é um bom exemplo para seguirmos quanto a este aspecto. Enfim, é o que eu digo sobre este assunto. Muito obrigado. Sr. Bastonário, muito obrigado pela sua intervenção. Aqui a senhora deputada Ana Gomes, a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, não é isso, eu estava aqui a tentar caracterizar o seu manifesto desejo de contraditar e de coisa. Mas eu, entretanto, como foram chegando aqui algumas perguntas, também aproveito para lhe dar nota dessas perguntas, para eventualmente na sua intervenção, se quiser referi-las, que é o colega Miguel Ângelo diz-me assim: os cristãos novos foram expulsos até finais do século XVIII, não merecem também uma reparação semelhante àquela que está a prever, portanto, que está prevista para os judeus sefarditas, considerando, portanto, que nos cristãos novos há muitos que não seriam diretamente descendentes dos judeus. Por outro lado, as colegas Ana Sousa e Maria Santos fazem perguntas
que são relativamente semelhantes, mas no essencial perguntam se, sendo a lei tão permissiva, que espécie de mecanismos é que devem ser criados ou como é que é controlados os eventuais abusos. Julgo que, no fundo, também esse é um bocado que está aqui em causa em todo este debate, não é? Em primeiro lugar, eu quando referi a lei espanhola não foi para tomar como referência, porque a lei espanhola foi completamente diferente. Foi uma lei meramente temporária e foi concebida para só vigorar durante um período de tempo. Não foi essa a opção do legislador português, nem essa a opção que aqui está em cima da mesa, porque se assim fosse, dava-se um período de tempo e a proposta era pura e simplesmente revogar a lei daqui a 1, 2 ou 3 anos, criando-lhe o caráter temporário. Portanto, porque essa não é a opção. Em relação a questão dos vistos, os vistos têm a ver naturalmente com uma autorização de residência, têm a ver com a imigração e não tanto com a cidadania e com a obtenção da nacionalidade. Portanto, estamos a misturar coisas que são diferentes. Sim, podem dizer que um titular de uma autorização de residência, depois, ao fim de 5 anos, se falar português, e terá que preencher uma série de requisitos, poderá obter a nacionalidade portuguesa. Pode, sim, é um facto que sim, como qualquer residente. Mas aquilo que está aqui em causa é precisamente este objetivo que o senhor professor Luís Menezes Leitão disse e com o qual eu concordo plenamente porque eu também faço parte sequer da comunidade judia pela via do meu marido, metade da minha família é judia e, portanto, de pai e de mãe, quer dizer, eu festejo todas as festas judaicas e, portanto, é uma comunidade que eu conheço muito, muito, muito bem. E isso mesmo, é o regresso da comunidade a Portugal. E esse é o grande objetivo. Esse é o objetivo que nós pretendemos. Não é nada mais, nada menos do que isso. Agora, como é que as pessoas... Agora, o senhor professor Menezes Leitão, nos exemplos de falta de ligação efetiva, são logo os exemplos daqueles princípios de ius solis puro. E é por isso, precisamente por causa do princípio da nacionalidade efetiva, que a esmagadora maioria dos países europeus não tem nem um princípio de ius sanguinis puro, nem um princípio de ius solis puro, porque nenhum nem outro fazem jus a este princípio, que é um princípio que começou a ser desenvolvido naturalmente na jurisprudência internacional e foi interiorizado até pelo nosso próprio Tribunal Constitucional. O nosso Tribunal Constitucional, sempre que, em sede de fiscalização da constitucionalidade, da lei da nacionalidade, em sede de fiscalização concreta da constitucionalidade, que princípio é que eles chamam sempre à colação? Não só aqueles que decorrem da Constituição, o artigo 13º, o tal artigo 13º que a própria Ordem dos Advogados, em 2013, achou que esta disposição violava. Não é a opinião atual da Ordem dos Advogados. Pronto, mas é o que está nos trabalhos. É de quem o fez na altura. Pronto. Por isso eu não respondo. E, portanto, eu sei que não responde. Por isso, não só os princípios que decorrem da nossa Constituição, mas o Tribunal chama sempre este princípio à apelação. Veja-se a jurisprudência mais recente, de 2016, de 2005, enfim, são vários os acórdãos do Tribunal Constitucional que, quando ele aprecia determinadas normas, aprecia sempre à luz diz assim, a competência do legislador, só que o legislador está limitado para alguns princípios, entre os quais o princípio da nacionalidade efetiva. Isto é o Tribunal Constitucional que o diz, não sou eu. Mas a verdade é que a nacionalidade portuguesa, como ensina o professor Moura Ramos, que há muitos anos, o vínculo jurídico da nacionalidade pressupõe sempre uma ligação, por mais tenue que ela seja. Não tem que ser uma ligação intensa ou menos intensa. Agora, qual era o grande objetivo e o nobre objetivo desta lei? E que deve ser preservado a todo custo, é precisamente permitir o regresso, não
dos judeus sefarditas, porque esse é impossível, mas dos seus descendentes, independentemente da sua religião atual, ao seio da nação, ao seio da sua comunidade. O objetivo desta lei não é atribuir um passaporte com mais ou menos vantagens. O objetivo desta lei é precisamente proporcionar este regresso à comunidade a que as pessoas querem pertencer, porque querem esta reparação histórica. E, no fundo, é este nobre objetivo, e eu aí concordo perfeitamente com o Sr. Professor Luís Menezes Leitão, estamos em sintonia, que é um objetivo que deve ser mantido. E, portanto, quanto aos cristãos novos são descendentes dos judeus sefarditas, eram judeus sefarditas e, portanto, todos os descendentes de cristãos novos são, à luz dos critérios desta lei, também eles próprios descendentes de judeus sefarditas. E, portanto, é muito simples. O senhor Bastonário disse assim, a questão do universo. E não quer ser mais ou menos, claro que é óbvio, há vários estudos. Há um estudo de um grande cientista americano que fez aqui, por causa da lei espanhola, fez qual era o universo. É claro que a descendência é, ao longo de 20 gerações, bastante exponencial. Eu, de facto, por lápis de língua abusivamente utilizado, falei em 250 anos, mas se tivesse dito 500 anos, a conta teria sido 2.190 descendentes, porque é mesmo assim. Eu, quando, por exemplo, só em Portugal, só certificados, com certificados genealógicos descendentes de Dom Afonso Henrique, existem 600 mil pessoas que tiveram essa, que ao longo... também temos que contar com os 6 milhões que morreram no Holocausto. Desculpe lá, mas acho que esse é um argumento que é absolutamente abusivo, e eu vou explicar porquê. É o argumento da chantagem emocional. Nós não estamos aqui, não temos que andar... Eu sei, ao senhor Bastonário, eu conheço vários números, eu sou casada com um descendente de uma pessoa que fugiu, o seu avô fugiu da Alemanha e a sua avó fugiu da Polónia, precisamente, para Portugal. Desculpe lá. Dessas contas. Então essas contas têm que ser pensadas. Os tais, a doutora Ana Gomes muito bem referiu, podem estar nos 2 milhões que a sua doutora fala, mas também estarão nos 6 milhões. Não está a perceber o que é descendência, mas pronto. Não está a perceber o que é descendência, não é isso, claro. Agora tem, naturalmente, ao final de 500 anos, por exemplo, no século XVII, muitos cristãos novos foram para o Brasil, muitas famílias de cristãos novos. Os seus descendentes são naturalmente elegíveis, e estamos a falar de muitas famílias mesmo, que foram, algumas foram daqui para a Holanda, da Holanda para o Recife, mas estamos a falar de todas essas famílias que foram muito para a América Latina. Os seus descendentes são tecnicamente descendentes de judeus sefarditas. Portanto, e muitos têm obtido a nacionalidade por esta via, pela via precisamente da descendência de cristãos novos que foram no século XVII para a América Latina, muitos para o Brasil, outros para um bocadinho para todo lado, e estão abrangidos por esta lei. Todos aqueles que aqui ficaram e de alguma forma e se converteram ao catolicismo, são eles próprios descendentes e estão abrangidos pelo âmbito, nem se pode dizer outra coisa. Portanto, não são só os descendentes daqueles judeus sefarditas que ficaram judeus sefarditas para sempre, também que ao longo das gerações se foram transformando, e o universo da lei é precisamente esse. Agora, qual é o seu objetivo? É um objetivo que é nobre e que tem que ser preservado. E que tem que ser preservado, e não é só preservado, tem que ser honrado, que é precisamente permitir o regresso dos descendentes a Portugal, no fundo.
Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra à Sra. Embaixadora. Muito obrigada. Eu queria perguntar à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, qual é o problema? É o número. Estamos a falar de uma comunidade. Não é um problema. Aliás, quanto mais fossem e mais viessem, melhor para nós. Mais viessem. Pois. Viessem. Exatamente. Mas podemos admitir que as pessoas não podem não vir hoje, mas poderão vir um dia, se tiverem o título, ou nunca vir. Da mesma maneira que não há português, eu tenho uma prima portuguesa que se casou com um americano, vive no Montana, mantém a nacionalidade portuguesa e não tem mais nenhuma ligação a Portugal, embora tenha cá família, etc. E não deixa de ser portuguesa, porque tem o passaporte português. Mas dela não quer nada, nem vem votar a Portugal. Portanto, a ligação, eu penso que o incentivar a aprendizagem de português, por exemplo, para quem adquire o passaporte nacional, por esta via ou por outra, pode ser empreendido pelo Estado, mas não deve ser exigido como uma condição, como não foi, ou não deve ser posto como não foi. Do meu ponto de vista, portanto, o objetivo é recuperar essas comunidades, porque vi aliás, um distinto historiador israelita dizer que Portugal deu mundos ao mundo, expulsou os judeus, deu mundos ao mundo e ficou a perder por os ter expulso. Do meu ponto de vista, portanto, se calhar o que há aqui que fazer é, se calhar, relativamente aos netos de portugueses, a quem hoje se exige mais do que não se exige à comunidade portuguesa, se calhar facilite reconhecer que eles são portugueses, sendo neto de português e querendo ter a nacionalidade portuguesa, ter uma atitude mais aberta. Porque qual é a preocupação? A preocupação é que redes criminosas ou pura e simplesmente enfim, interessadas em lucrar com o negócio, estejam a lucrar com o negócio. Bom, então não vejo essa preocupação em relação aos vistos gold, porque o mesmo problema existe, como a senhora deputada já disse, não só ao fim de 5 anos os vistos gold se podem converter em cidadania, podem dizer, pois, exato, não interessa, mas podem fazê-lo. Aliás, o relatório da União Europeia demonstra, há outros casos que ainda são mais perversos do que aqui a prática dos vistos gold em Portugal, porque implica imediatamente a concessão da Malta e Chipre, e era a Bulgária que abdicou. Mas, apesar de tudo, no caso de Malta e Chipre, há uma coisa que não há em Portugal, que é a publicação, no caso de Chipre, dos applicants, de quem pede, e a publicação daqueles a quem é concedida a nacionalidade via visto gold, em Malta, a posteriori, misturados com os naturalizados, mas há publicação. Aqui em Portugal nem sequer há publicidade. Portanto, é o esquema mais talhado exatamente para a corrupção, para o negócio, para além das outras implicações, como o Sr. Bastonário, Ministro Falcão, referiu, da especulação, etc. Neste também não há publicidade. Pois, não interessa, mas apesar de tudo, neste caso, há outros requisitos que têm a ver com o estabelecimento da rede da árvore genealógica, da ligação, portanto, pela via do ascendente, e há o outro caso, que obviamente não tem nada a ver com os vistos gold, que é a da reparação de um erro histórico, porque as pessoas só não são hoje portuguesas, não têm nacionalidade portuguesa, porque foram expulsas. E nas condições que já foram... portanto, eu gostava de perceber porquê é que há tanta preocupação com, sejam eles 25, 30 mil, 500 mil por ano? Porquê? Que vêm-nos cá, se o objetivo é justamente recuperar a comunidade, vêm-nos cá desportuguesar. Eu devo dizer que eu vi essa preocupação e não compreendi quando justamente eu estava a tratar das questões relacionadas com Timor, na Indonésia, e a certa altura foi preciso evacuar, havia um grande problema com os timorenses que queriam sair da Indonésia logo a seguir ao referendo, sentiam-se em perigo. Estávamos a falar de cerca de 8 mil pessoas e ninguém os queria aceitar. A Austrália, que era o vizinho do lado mais próximo, com mais condições para receber, não os queria aceitar. E ninguém os queria aceitar.
E eu tive que fazer bluff numa reunião internacional, dizendo, ok, em última análise vão para Portugal, porque eles são, em última análise, são portugueses. Eu sei que isso na altura criou cá imensos engulhos, mas o bluff que eu fiz, porque eu fiz sem instruções, mas em última análise vem para Portugal porque são portugueses, criou cá imensos engulhos e pensei na altura, mas qual é o problema? Se tivessem em última análise que ir para Portugal, estamos a falar de 8 mil pessoas, eventualmente teriam que se fazer uma ponta aérea para irem primeiro para Macau ou coisa assim. Eu precisava de perceber qual é o real problema que está por trás desta preocupação de fazer esta alteração, porque eu não consigo perceber qual seja. Eu não tenho medo nenhum, pelo contrário, que nos venham cá desportuguesar, que haja uma invasão. A mais, eu sou perfeitamente adepta, não só que essa correção seja feita em relação aos judeus sefarditas, como em relação aos mouros, aos muçulmanos. Eu acho que nós temos que ter muito orgulho nas nossas raízes, quer judaicas, quer muçulmanas, que são o que explicam o que nós somos e aquilo que falhamos de ser porque os expulsamos. Portanto, não tenho problema nenhum com isso. Eu precisava de perceber qual é a lógica. O que é que se procura? Não me venham dizer que é evitar a criminalidade associada a isto, etc. Porque não é. Porque então tínhamos outra atitude em relação aos vistos gold. Acho que foi interpelada, posso? Deixa só a deputada Catarina. Porque não é. Queria dizer qualquer coisa. Muito rapidamente, porque até por economia de tempo, eu só não queria que ficasse mal explicado que a comunidade dos judeus sefarditas merece todo o nosso respeito. E eu sinceramente não vejo é como é que se recupera a comunidade judaico-sefardita se as pessoas a quem atribuímos a nacionalidade não querem ter nada a ver com o nosso país. Portanto, como é que se recupera uma comunidade que não quer ter qualquer ligação a Portugal? Porque se o objetivo é esse, mais importante é haver alguma ligação ou algum laço connosco. Além disso, nos termos deste número 7, o próprio cidadão, como já foi dito, a quem se atribui a nacionalidade, nem precisa de ser judeu, ele só precisa de provar que é descendente de uma família com essa tradição. Portanto, pode ser de qualquer religião, pode ser agnóstico ou pode ser ateu. O facto de ser judeu não é um requisito sequer para ter a nacionalidade. E, por fim, gostava de felicitar a doutora Ana Gomes e o doutor Luís Menezes Leitão por defenderem o mesmo que o PSD já tem vindo a defender há bastante tempo, que é que se retire a exigência de ligação efetiva para os netos. O que é importante é que a lei fique uniformizada. Muito obrigada. Vou dizer qualquer coisa sobre esse assunto aqui relativamente a estas questões. De facto, eu fico um bocado impressionado quando se diz que se quer favorecer uma coisa e depois começa-se a colocar entraves, porque no fundo acho que isso não é uma questão séria. Se nós dizemos que queremos que o objetivo é recuperar as pessoas cá, então com certeza temos que dizer sim senhor, podem cá vir. Agora se dizemos não, nós até queremos que vocês venham, mas venham lá, antes de virem têm que fazer isto, e antes de virem têm que fazer aquilo, e antes de coisas mas não vêm, porque vamos estar a ser sinceros, não há um pressuposto prévio de uma recuperação da comunidade judaica, que é precisamente fornecer ou uma nacionalidade ou uma autorização de residência, porque as pessoas não se deslocam pelo mundo todo, para qualquer país, sem terem pelo menos uma prévia garantia de entrada. Isso é logo a primeira questão. E, portanto, quando a pessoa diz, não senhor, queremos a ligação, queremos qualquer coisa desse género, o que estamos a fazer é impedir essa situação. O exemplo que eu há pouco dei. Se alguém podia ir ao Brasil com facilidade, se tinha qualquer problema em Portugal, é porque tinha nacionalidade brasileira. Senão não entra lá, pura e simplesmente. No Brasil entra, mas é sujeito imediatamente a essa situação. Portanto, nestes casos, as questões que se colocam quanto a este ponto resultam, a meu ver, muito claras relativamente a esta situação. Se nós queremos a recuperação da comunidade judaica, naturalmente que temos que permitir esta entrada nos termos desta lei. E não faz sentido criar expectativas para depois retirá-las 5 anos depois. Isto é que eu acho que é uma falta de palavra do Estado português, mas infelizmente é comum, porque o que sucede neste caso é que toda a gente legisla por tudo e por nada a partir do momento em que qualquer coloca assim. E a primeira questão, dizem logo, então muda-se a lei outra vez e volta-se a mudar a lei, volta-se a mudar a lei. Isto não é possível, estamos a funcionar com estabilidade relativamente num sistema deste. Se garantimos a nacionalidade aos judeus sefarditas, então temos que honrar o nosso compromisso. Pura e simplesmente. Não é estabelecer nesta. E obviamente que ninguém tem que ser judeu, porque senão isso sim seria uma inconstitucionalidade para a violaria a regra da discriminação religiosa. Não, isso está em causa. Está em causa da descendência quanto a esta situação. O exemplo que a senhora embaixadora Ana Gomes deu, e aliás eu felicito a brilhante intervenção que teve no caso de Timor, a quem todo o país deve estar grato por essa intervenção, de facto é um exemplo muito elucidativo, porque nós, desde sempre, quando Timor estava ocupado pela Indonésia, qualquer timorense que fugisse tinha
tinha imediatamente acolhimento em Portugal, porque Portugal considerava esse território seu. E claro que eles não tinham ligação nenhuma à comunidade, mas, por exemplo, houve um sarilho, quando em Jacarta, há uns anos, eu recordo-me disso, invadiram a Embaixada da Alemanha e depois da Áustria, já não me recordo, mas uma dessas da Áustria, e que a Áustria mandou-os sair, e depois houve uma condenação enorme aqui em Portugal, dizendo, não sei, são lá, e na Europa, dizendo, mas porque é que fizeram isso? Portugal sempre acolheu os timorenses que saíram do seu território. E, portanto, neste caso aqui, nós não podemos ter essas perspectivas de vir dizer o seguinte, porque, no fundo, eu prefiro que as coisas sejam ditas da forma o mais honesta possível. A ideia é essa. E é o que está aqui no preâmbulo do diploma, porque, como se diz, torturam os números que eles confessem, torturam os preâmbulos que eles confessem. O que dizem, o regime é este. Com a aplicação deste regime, verificou-se que desde 2017 existiu um aumento exponencial dos pedidos de naturalização por parte dos fraditas, de 4 mil por ano para mais de 21 mil em 2019, tendência que se vai agravar pelo facto do processo de naturalização da Espanha ter terminado em outubro de 2019 e o crescimento exponencial do pedido de naturalização de filhos e dos cônjuges dos cidadãos, sobretudo israelitas ou turcos. Portanto, isto é precisamente pelo seguinte, e eu acho que isto é de facto uma situação absolutamente chocante, que é no fundo as leis para inglês ver. Nós temos uma lei impecável, mas não queremos que seja aplicada. Se a começamos a aplicar é um problema, porque por isso simplesmente dizemos, os judeus e os israelitas podem regressar, mas olha que azar, eles estão a regressar, ou estão a pedir nacionalidade, estão a aplicar o direito que nós estamos. Então temos que o retirar. É tipicamente como nós funcionamos em Portugal. Porque, de facto, é uma coisa que eu acho lamentável neste caso e que suceda neste âmbito. É nós termos. Primeiro, que nós estamos a dizer a verdade. Porque, no fundo, a verdade que nós queremos é parar a naturalização dos israelitas. É isso que queremos, não queremos outra coisa. Porque, senão, não estávamos a citar aqui esta história dos números que existiam. Nem era um problema. E, segundo, porque estamos, pura e simplesmente, sempre funcionando como um peão nos termos da legislação. É com a legislação uma, depois amanhã outra, depois amanhã outra. E nós já não paramos nisto. E isto é uma das razões, a meu ver, da decadência do próprio país, com a legislação que muda a toda a hora e que ninguém consegue ter um mínimo de estabilidade relativamente ao caso. Isto é gravíssimo, portanto, ou seja, mas infelizmente é apenas um dos pequenos exemplos de tudo o que se passa com as constantes alterações de legislação que já ninguém se entende sobre coisa nenhuma. Porque o que é verdade hoje em dia é uma reparação aprovada por unanimidade do Parlamento, no dia seguinte já não, o Parlamento está todo de acordo, pelo menos os deputados da maioria, quer do PS, quer do PSD, pouco me espanta essa convergência, estão de acordo em retirar completamente o que foi aprovado pelo Parlamento por unanimidade há 5 anos. Por amor de Deus, isto não faz sentido, devo dizer, e acho que dá um péssimo exemplo de Portugal no mundo, este tipo de atitudes. É a minha opinião. Senhora Deputada. É só uma questão de repor a verdade. Porquê? Porque ninguém propôs aqui a revogação deste regime. É tão simples como isso, manteve-se na sua definição, no seu âmbito de aplicação pessoal, igualzinho, e a única proposta que se faz é precisamente aquela que visa que não exista uma utilização abusiva deste regime muito generoso por quem, pura e simplesmente, não tem, nem vai ter nunca nenhuma intenção de ter alguma ligação, que nem sequer se dá sequer ao trabalho de vir a Portugal, ao menos tratar do seu processo de naturalização. E isso é um facto. Portanto, sim, queremos que a comunidade está a crescer. Não, também é outro facto, que ela não está a crescer em termos numéricos, porque as pessoas não estão a vir sequer. E, portanto, era para retomar, era. E é isso que nós queremos. No que não queremos é que a nacionalidade portuguesa seja representada, como é sistematicamente representada só em relação a este processo, com um passaporte que nem sequer é um passaporte português, que isso não vende, é como um passaporte europeu. E, portanto, é possível fazer esta representação com este regime jurídico? É, porque ele de facto não exige nenhuma ligação, não exige sequer aquilo que, por exemplo, o mínimo sequer de ligação de conexão atual. A conexão que existe é uma conexão
passada, que pode ser mais ou menos passada. E, portanto, é tão só isso o Mas isso foi a lei objetivo. que foi feita. A lei foi feita tal como foi feita, mas ninguém... Por isso é que não foi mal. Agora, portanto, ou seja, há 5 anos era uma lei aprovada por unanimidade, agora está mal Portanto, feita. não é há 5 anos, também não é verdade. A lei foi aprovada em 2013 a lei é de 2013, portanto não foi Não, em aprovada. 2015 é o regulamento. Desculpe, mas eu estamos a falar de uma lei da Assembleia da República que foi aprovada em maio de 2013 e, portanto, maio de 2020 não são 5 anos, desculpe, são mais anos. Mas a pergunta que eu... Faz favor. Bem, a pergunta que eu fazia agora é: mas não é possível resolver o problema sem mexer na lei, mas operacionalizando o processo de reconhecimento da nacionalidade de outra forma? Por exemplo, fazendo as pessoas vir solicitar cá, ou solicitar em qualquer lado, mas pelo menos vir cá buscar o passaporte e fazer, por exemplo, aquilo que se faz noutros países, que é o processo de aquisição da nacionalidade, tem de facto até uma espécie de não só um ritual, mas um próprio curso de formação na língua, como acontece noutros países, não sei, eu não sei se isto, sem mudar a lei, se não era possível operacionalizar, porque a questão é, do meu ponto de vista, é essencial não mudar a lei. Acho que é uma questão de princípio. Eventualmente operacionalizado de modo administrativo de outra forma. A pergunta é direta. Sim, doutora Ana Gomes, esse género bem, para mudar, para exigir às pessoas os chamados testes de integração, isso não faz parte, nem nunca fez parte na nossa tradição da lei da nacionalidade, como por exemplo acontece, por exemplo, na Holanda ou noutros países em que para as pessoas obterem por naturalização a nacionalidade precisam de fazer testes de integração ou testes de conhecimento de língua. Isso não faz parte, ou juramentos especiais, cerimoniais, isso nunca fez parte da nossa tradição. Os holandeses exigem isso, alguns países exigem isso, portanto isso teríamos que mudar e exigir acontece, sim, para toda a gente, mas por exemplo, um estrangeiro em Portugal não precisa fazer testes de integração porque são muito subjetivos. E, aliás, o teste de integração era aquele que os espanhóis exigiam para os descendentes de sefarditas, mas não foi essa a nossa opção. E também não é a nossa opção sujeitar os nossos imigrantes que se naturalizam, que aqui vivem, a um critério como esse de fazer testes de integração. Os critérios de integração na sociedade e de ligação efetiva à sociedade, à comunidade nacional, são muito objetivos. É o conhecimento da língua e a residência durante um X período de anos e, portanto, são esses os critérios de conexão que a lei estabelece e que faz presumir essa ligação. Só que agora, o caso dos vistos gold é uma ficção, porque dos mas estamos a falar de nacionalidade, desculpe. É uma ficção? Estamos a falar de nacionalidade. É acesso à nacionalidade há 25 anos. Sim, Poder residir cá não é importante. Sim, mas não é só a autorização de residência, porque eu até posso aqui viver 20 anos e residir legalmente 20 anos, mas se não fizer, se não demonstrar o conhecimento suficiente da língua portuguesa, também não tenho acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, não quero um critério de residência só puro, são sempre 2 critérios. Ou então para os filhos que não obtiveram a nacionalidade, é nascer e frequentar a escola, enfim, são uma série de critérios de conexão. Aquilo que se pretende é precisamente aquele objetivo que o senhor professor Menezes Leitão disse, é fazer com que as pessoas que vêm para Portugal venham de facto de forma genuína. E também aquilo que é uma realidade e é um facto é que neste momento a nacionalidade portuguesa está a ser oferecida de forma perfeitamente legal, não há aqui nenhuma ilegalidade e sistematicamente representada, não como aquilo que ela devia ser, que é um vínculo entre uma pessoa e uma comunidade, mas como um passaporte vantajoso, que dá isenção de vistos para aqui, que dá direito de residência acolhi, enfim, como algo que é uma vantagem. E perguntam-me a mim, este regime
permite isto? Permite. Como alterar? É preciso alterar em termos procedimentais. Podemos exigir mais em sede regulamentar, sim, desde que haja habilitação legal. O regulamento não pode exigir mais do que aquilo que uma lei exige. Portanto, não basta alterar o regulamento. Exigir, por exemplo, que a pessoa demonstre, recuando 5 séculos, que o seu ascendente foi expulso mesmo de Portugal, mas não é isso que a lei diz. Nem exige, e acho bem que não exija, porque isso seria uma prova quase impossível. Isso seria uma prova impossível. A lei não exige a lei apenas exige que alguém demonstre que descende de alguém que pelo seu apelido, pelo ladino, é de uma comunidade sefardita de origem portuguesa, que se confunde naturalmente nestes 2 critérios com a comunidade sefardita, não importa, de Espanha ou de Portugal. Curiosamente, onde existe uma comunidade sefardita ainda bastante constituída e com muitos registros, é na Holanda, que é fortemente portuguesa, mas portuguesa. Com a sinagoga portuguesa e com montes de registros que levaram aqui de Portugal. Curiosamente, não houve nenhum holandês a pedir a nacionalidade portuguesa. Agora vamos dizer, porque não quis ser reparado historicamente, ou porque... Qual é a razão? Está num país europeu. Então afinal, e o pode que vir interessa... a Portugal quando quer, não, desculpe. Se eu quiser residir em Portugal, sendo holandês... Então, a nacionalidade é o quê? A nacionalidade é um sentimento de pertença a um país, por mínimo que seja este sentimento, ou é um passaporte vantajoso? Segundo o Dr. Luís Nunes Leitão, o holandês, que apesar de pode ter um grande sentimento de pertença, não tem esse interesse porque já é europeu, mas afinal é uma pessoa pertence a um país porque tem um passaporte mais ou menos vantajoso ou porque tem uma ligação com esse país. Passaporte vantajoso, doutor. Mas o holandês está a referir a esta questão. Posso permitir agora para encerrar o Não, mas é só esta questão apenas muito rápida. É para explicar isto, uma coisa óbvia. Por exemplo, nós temos uma comunidade britânica enorme em Portugal, que nunca se incomodou a pedir qualquer nacionalidade portuguesa, porque sabia perfeitamente que ia de Portugal para os Estados Unidos quando queria, de acordo com as regras europeias. Quando foi o Brexit, tivemos imediatamente uma série de gente dos Estados Unidos a pedir passaporte português. Vão dizer, não tinham nacionalidade, não tinham ligação. É apenas um passaporte? Não, é precisamente para resolver o problema relativamente a esta questão. Portanto, obviamente, estes argumentos têm sido apresentados não fazem sentido nenhum em termos práticos, porque qualquer pessoa sabe, para poder entrar na Europa, embora deve-se dizer, para viajar para a Europa, os cidadãos israelitas, se é de Israel que se está a falar, como se diz aqui, não tem qualquer dificuldade. E ainda menos nos Estados Unidos. Porque quando se diz aqui, quanto a este ponto, não, porque podem entrar com este passaporte na Europa e nos Estados Unidos. Eu nunca vi nenhum cidadão israelita ter vedado a entrada na Europa ou nos Estados Unidos por causa desta situação. Eles estão sujeitos a isto. Mas isso não tem qualquer problema em obtê-lo. Agora, o problema que se coloca é o seguinte: quando a pessoa tem a intenção de ter residência num país, tem, obviamente, tratado a legalização para esse efeito. E por isso foi que se viu aqui. Quando os cidadãos britânicos, a nossa comunidade britânica, estão cá há dezenas de anos, em muitos casos, no Algarve, então, já se perdeu, e na Madeira, uma situação enorme. Foram todos a correr pedir passaporte português quando ouviu falar do Brexit. Tivemos imensos pedidos de passaporte português. Portanto, tudo isto mostra bem que, de facto, o passaporte não é apenas o passaporte, é algo que, de facto, é importante, e precisamente por isso, mesmo para o regresso, o passaporte é essencial. E até para ficar. Portanto, não, só o Brexit, então alto lá, nós queremos também o passaporte português, porque é de facto a questão que se coloca. Não é apenas a dizermos com uma questão, um argumento romântico, não, porque isto é um passaporte e o passaporte põe-nos em causa o nosso sentimento, a nossa ligação à comunidade. Eles não têm ligação nenhuma a Portugal, não podem ter. O que nós pretendemos é precisamente o contrário, é que eles regressem cá e ganhem essa ligação. Isso foi o objetivo, e devo dizer, dá vantagens, dá, mas as vantagens que está a dar são um infinitésimo comparando com o que nós lhes fizemos. É isso que, de facto, os dois partidos, por visto tanto o PS como o PSD, deviam pensar efetivamente nisto, se de facto quiserem fazer uma reparação. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, para fazermos uma última ronda, Eu só queria ver se não dá vantagens, então melhor é mesmo acabar-se com este regime que está a dar tantos problemas e, apesar de se tentar encontrar soluções, as soluções nem sequer são bem-vindas. Senhora Embaixadora Ana Gomes, eu senti que havia aí uma tentativa da aproximação. Eu estava a dizer que justamente o que eu queria explorar
como possibilidade de uma solução por via do ato administrativo de reconhecimento da nacionalidade que há do lado do Estado português, que é por essa via que podia haver, portanto, uma intervenção no sentido de, e não específico, portanto, para a comunidade judaica, mas para todo e qualquer cidadão que pede a nacionalidade portuguesa a quem ela é depois reconhecida, por exemplo, a exigência do conhecimento da língua, e que se a pessoa não tem, vai aprender, mas não específico para esta comunidade, para todos. E se isso inclusivamente já é exigido, por exemplo, aos netos dos imigrantes, poder ser esta uma maneira de resolver o problema, que eu não vejo qual é o problema, mas se é de impedir, portanto, a utilização abusiva e com efeitos financeiros ou criminosos ou o que é que seja, do meu ponto de vista, isso o nexo, e não falo nunca de testes, digamos, mas de cidadania, mas por exemplo, do nexo pela via da língua, que já é exigido aos netos dos imigrantes, pois que se faça isso não é difícil, que qualquer pessoa em 3 meses em qualquer lado a aprender português, e ainda por cima se tiver um background ladino, não tem dificuldade nenhuma em Mudar sempre a lei. não sei se tem que mudar a lei, é isso que eu pergunto, eu não sei. Não, o requisito, ele tem os dispensados expressamente leis esse requisito. Muito bem. Sra. Deputada Constança, quer acrescentar alguma coisa? Ou... Não, acho que podemos terminar. Muito bem. Eu só diria uma pequena palavra relativamente a este aspecto, porque, de facto, eu devo dizer que a herança judaica em Portugal é uma coisa enorme, mas, infelizmente, está hoje, em grande parte, desperdiçada pelo que se passou no século XVI e os séculos que se seguiram. Eu devo dizer que a Ordem dos Advogados, em Ponta Delgada, teve, por parte de um colega nosso, um trabalho meritório de tentar reconstituir a sinagoga de Ponta Delgada. Essa sinagoga está em ruínas, portanto, ou seja, neste momento não há uma comunidade judaica nos Açores, onde já houve uma comunidade pujante. E tive a ocasião de visitar o edifício, um edifício magnífico, curiosamente escondido, porque as regras portuguesas proibiam que qualquer templo que não fosse católico tivesse uma exibição do templo para todos os efeitos. Portanto, parecia uma casa de habitação, mas era aberto, mas neste momento está em ruínas. E disseram que estão a ser reparados precisamente por causa da comunidade judaica americana, que procura, descendentes efetivamente dos judeus também que estiveram aqui em Portugal, e que procura deste facto manter a ligação e reparar isso. E precisamente por isso, quem fala que não há ligação deveria ver todo este investimento que está a ser feito e toda esta ligação que existe, e precisamente por isso eu acho que é uma péssima iniciativa este projeto, e devo dizer que esperaria que houvesse o bom senso em recuar neste âmbito. Como já dizia Descartes, o bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída, e portanto esperamos que aqui seja distribuído de forma adequada para não se recuar neste tipo de situações. Muitíssimo obrigado. Bem, para terminar, eu queria, bem, em primeiro lugar, agradecer imenso a presença dos nossos palestrantes. Sinceramente, acho que foi um debate muito vivo e que mostrou como este tema é um tema que está completamente na atualidade, que mexe não só com a questão dos judeus sefarditas, como com a questão das cidadanias, nacionalidades. É um tema que nos pode levar muito longe. Reconheço que este debate teve esta dificuldade típica dos jogos de futebol 2, é que não tivemos espectadores e, portanto, estivemos a jogar só para a câmara. Não é? Tenho que agradecer também aos que nos tiveram a ver, aos que enviaram perguntas. Eu não consegui, portanto, apresentar todas as que nos enviaram, mas tentei sintetizá-las. Quero só dar nota que estava, portanto, combinado com a professora Ana Rita Gil da Universidade Moderna, na Universidade Nova, desculpem, que iria fazer um depoimento de vídeo para esta sessão, mas devido a um problema grave que teve de saúde com um filho, não pôde mandar esse e colaborar, mas, portanto, explicou isso muito bem explicado e demonstrou a sua disponibilidade para futuras colaborações. E não posso deixar de me lembrar, para terminar, de Almeida Santos, que era um homem que defendia, como uma utopia que ele considerava que seria próxima, a possibilidade de, em vez de haver cidadãos do país, sermos cidadãos do mundo.
e haver um governo no mundo. É evidente que é uma utopia extremamente bonita, que provavelmente nenhum de nós poderá vê-la concretizar, no pragmatismo que temos das nações e das invasões e migrações, mas isso far-nos-ia questionar se realmente seria bom podermos aceitar livremente todos aqueles que quisessem migrar para Portugal, ou se seria mau, ou se eles deveriam ter um critério de seleção e sermos nós a ir buscar os migrantes que nos interessam. Isso é um debate que daria origem a não sei quantos outros debates, como é evidente, mas acho que foi extremamente interessante e por isso agradeço imenso a participação e aquilo que nos ensinaram hoje nesta sessão aqui e em nome da Ordem dos Estudos da Educação. Não sei como é que posso agradecer mais. Muito obrigado. Obrigado.